Olá, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante dentro da sociedade moderna: o tratamento de resíduos, recolhimento de resíduos. Para tanto, a gente vai receber a chefe da Vigilância Sanitária, Vânia Cantarelli Rodrigues, e a bióloga Daniela Saldanha e Silva Flauzino, do HC, para a gente tratar desse assunto, inclusive de uma experiência de muito sucesso dentro do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Dani, obrigado por ter aceito o meu convite, mandar um beijo para a Luciana também, né, que se escafedeu-se, fugiu do ringue a Luciana, né, mas um beijo para a Luciana também, aí no HC, e obrigado por ter aceito o convite para ensinar a gente um pouquinho do trabalho de vocês com resíduo. Imagina, obrigada a você, a gente vai trocar muito, tenho certeza. E a Vânia, que é super conhecida na cidade, todo mundo conhece a Vânia na cidade. Vânia, obrigado, eu sei que seu tempo é uma loucura, mas muito obrigado por ter aceito o convite aqui também e debater com a gente aí um pouquinho desse trabalho de resíduos, especialmente resíduo da área de saúde, né? E que você está, assim, familiarizada e a gente poder falar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade, mesmo porque é importante a gente estar colocando isso para a população, né? Isso é uma coisa muito nova, o gerenciamento de resíduo. No Brasil, a gente tem isso muito recente, né? E isso é uma coisa que é cultural e que a gente só vai conseguir avançar muito à medida que a população também for sendo educada. Essa educação ambiental é muito importante para formar o adulto, né, que vai realmente fazer esse planejamento, esse gerenciamento dos resíduos que começa dentro da casa da gente. Ô Dani, a pergunta vai para vocês duas, mas eu já daí para cá, de lá para cá, a gente vai batendo bola. Esse conhecimento da importância, eu não estou falando lá do resíduo de construção, eu não estou falando daquele outro resíduo lá, daquelas latinhas de lixo verde, amarela, vermelha lá. Eu estou falando do resíduo médico-hospitalar. Essa conscientização por parte de vocês, não da população, de que precisava ser feito alguma coisa, vem desde quando? Vem a partir de quando? O serviço ele foi estruturado no HC a partir do ano 2000. E aí foi criada uma equipe que tem uma ação efetiva no HC. Isso então tem 13 anos? Isso, desde 2002. Tá. Aí a equipe técnica estava formada mais ou menos como é hoje. Então tivemos profissionais que foram trazidos para o hospital para trabalhar com os grupos específicos, porque são vários grupos dentro de uma unidade hospitalar, com as peculiaridades do gerenciamento e que precisam desse tratamento, dessa destinação final para cuidar do meio ambiente e da saúde das pessoas de uma forma adequada. Então, por isso, desde 2002, esse processo começou a acontecer no HC de uma forma mais consolidada. Foi quando a Anvisa publica a RDC 33, por isso que eu digo explica aí para o telespectador o que é RDC. RDC é Resolução de Diretoria Colegiada, que é da Anvisa, né, que é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o nosso órgão supremo aqui dentro do Brasil, isso, o federal que organiza isso tudo. Então, por isso é muito recente. Então, em 2002 saiu a resolução a 33 e aí existia uma resolução que era da CONAMA e as duas não batiam. Então, assim, o meio CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o CONAMA tinha uma resolução que tratava de resíduos, né, de serviço de saúde, inclusive, e a Anvisa publica essa e as duas tinham algumas discordâncias, né? E aí, em 2004, a da Anvisa é 2001, em 2004, aí sim, houve um entendimento entre CONAMA e Anvisa e aí saem duas novas legislações, a 358 da Anvisa e a da CONAMA e a 306 da Anvisa, aonde
aí as duas falam a mesma coisa com relação aos resíduos de serviço de saúde. Aí os serviços começam a se reestruturar. Para valer. Né? Isso, porque o objetivo era como deveria ser gerenciado o resíduo de serviço de saúde em uma unidade hospitalar, para garantir que esse processo acontecesse, todos os passos do manejo acontecessem de forma segura. Porque tinha, a pergunta é para vocês duas, fiquem à vontade, hein? Porque tinha um conhecimento infecto-contagioso e não do próprio recolhimento em si, né? Quer dizer, ou seja, você não poderia ter agulha depois de usada antes de 2004, eu estou falando, né? Então sabia-se que não podia usar mais seringa de vidro, tinha que ser seringa descartável, mas não era um tratamento, um procedimento de recolhimento, era um tratamento direcionado à parte infecto-contagiosa. Aí veio essas decisões, etc e tal, para tratar se eu estiver errado, vocês me corrigem, hein? Aí veio então para a gente fazer recolhimento adequadamente. Inclusive surgiram um monte de empresas que fazem recolhimento, a Vânia sabe melhor do que a gente, que passa em vários consultórios médicos, ambulatórios particulares, para recolher os resíduos, né? Hoje existe empresas já, depois dessa resolução, que passaram a fazer parte do gerenciamento na coleta e destinação desse resíduo. No entanto, todo mundo é responsável, né, Dani? O gerador é responsável pelo seu resíduo até a destinação final. Então é muito importante que ele saiba quem está recolhendo e para onde está sendo destinado isso. Mas uma empresa, para fazer esse tipo de serviço, ela tem que ser aprovada por quem? Porque eu vejo aqueles carrinhos, furgãozinho, normalmente são furgões, pelo menos é o que eu vejo aí na rua. Quem que autoriza esse serviço? Quem autoriza esse funcionamento? Porque deve ter... como é que fala? Obrigações, deve ter... Sim. Depende muito do tipo de resíduo, talvez a Vânia até saiba responder melhor, mas depende do tipo de resíduo que você está solicitando a coleta e o tratamento da empresa. Então, para uma empresa que vai recolher um resíduo químico, é um tipo de licença que ela precisa ter, de operação para aquele tipo de trabalho que ela vai executar. Então, uma carta de anuência do local de tratamento adequado para aquele resíduo. Então, isso tudo vai depender. Assim como tem para os resíduos infectantes, para os resíduos químicos, os rejeitos radioativos já é uma parte bem diferenciada e bem específica, mas todos eles precisam ter licenças específicas às empresas para funcionamento. E aí, Vânia? Você tem licença da CETESB. Da CETESB. Da CETESB, para fazer... E aonde entra a vigilância sanitária na relação com a CETESB? Como é que funciona isso? Não, a CETESB é um órgão... Não, a CETESB é a CETESB, vigilância é vigilância. Né? Mas em algum momento vocês se cruzam. Nós, enquanto vigilância sanitária, se a empresa é do município, uma empresa que faz coleta é do município, ela tem que ter um cadastro na vigilância sanitária. Isso eu digo para o estado de São Paulo, porque a gente tem uma portaria no estado de São Paulo que prevê isso. E para ela ter o cadastro, a gente cobra que ela seja licenciada, autorizada a ter a operação, e isso quem faz é a CETESB. E a gente pede essa documentação para a empresa, para comprovar que ela, né, no órgão ambiental, também está trabalhando regularmente. Então é bom a gente deixar aqui um recado, não só para a população, como para todos os profissionais envolvidos nisso. A Vânia deixou bem claro aqui. O profissional que faz uso desse material e o descarte é responsável até o acondicionamento regular e correto de todas as mercadorias. É bom a gente saber porque tem muita gente que se liga nisso, está preocupada com o meio ambiente e é bom saber disso. Agora, Dani, conta para mim, como é que começou isso no HC? Vocês queriam chegar em algum lugar. Que lugar que vocês queriam chegar? Quando foi iniciado o serviço, o primeiro objetivo que a gente queria atingir era o tratamento adequado para todos os tipos de resíduos gerados no HC. Porque é uma infinidade de resíduos, cada um tem um tipo de manejo diferente, um tratamento, uma coleta diferente, né, um procedimento inteiro, desde o momento da geração até o momento do destino final, específico. Dá um exemplo dessa diferença, por favor, para o telespectador. Por exemplo, a lâmpada fluorescente é um resíduo químico. Então, o resíduo químico, quando a lâmpada está queimada, a gente troca essa lâmpada, então ela vai ser acondicionada pelo servidor que retirou a lâmpada do local,
armazenada com segurança, porque se quebrar o mercúrio vai para o meio ambiente e aí já é o risco, né? Que é o que faz a lâmpada ser perigosa, que é o produto químico que está ali. Então é armazenada, é levada até o depósito, depois de uma quantidade a gente encaminha para tratamento de descontaminação, né, tratamento desse mercúrio. Lá no HC. Isso, nós chamamos uma empresa para fazer esse serviço. Nós armazenamos lá no HC. E depois ele faz a reciclagem do restante do material, do vidro, do metal que tem na lâmpada. Por exemplo, o resíduo reciclável. Ele é recolhido nas unidades geradoras, tem uma forma de acondicionamento diferenciada, porque o gerador, como responsável, ele precisa ter facilidade para descartar corretamente o seu resíduo. Então, é um processo que a gente tenta fazer muito, é facilitar para o gerador o descarte correto do resíduo que ele gera. Porque quando você fala de um hospital, o objetivo principal nosso e de todas as áreas dentro de uma unidade hospitalar é atender o paciente da melhor forma possível. Então a gente tem que entender que a geração do resíduo ela acontece e precisa ser descartado de forma adequada, mas o foco nosso é sempre o paciente. Inclusive para garantir a segurança desse paciente é que esse resíduo precisa ser descartado corretamente. Então o resíduo reciclável é descartado num contentor específico, recolhido pelo serviço de limpeza, aí já não é pelos técnicos da engenharia, como a lâmpada, entendeu? Ele é transportado por um carro de transporte interno, vai até armazenamentos temporários, depois armazenamento externo e nesse armazenamento externo nós temos a central de triagem de resíduos recicláveis. Quer dizer, é multidisciplinar, né, Vânia? Porque tem engenheiro, tem biólogo, tem médico, tem enfermeiro, é multidisciplinar. E tem o pessoal também da limpeza. Isso. Então, assim, todo mundo envolvido. É uma cadeia, né? O gerenciamento do resíduo dentro do estabelecimento envolve... Primeiro, todo mundo tem que conhecer, mesmo que ele não esteja, eu não sou do gerenciamento de resíduo, mas ele tem que saber qual é o gerenciamento do resíduo no estabelecimento dele e como é que ele tem que desprezar e segregar adequadamente na hora que ele gera o resíduo. Então, todo mundo tem que conhecer o gerenciamento de resíduo, independente dele ser do serviço de gerenciamento ou não. Entendi. É importante que todos os funcionários conheçam, né? E eles têm que ser treinados para fazer o descarte adequado na hora que ele gera o resíduo. Entendi. Porque depois que você jogou ele no lugar errado, ninguém vai lá, retira daqui e coloca no outro recipiente. Isso. Entendeu? Tá certo. Você ia falar? Porque eu lembro, você ficou falando, eu fiquei aqui pensando, né? Eu estou pensando numa outra coisa que eu vou perguntar para a Vânia já. Porque você falou assim, olha, esse é um processo e as legislações elas são novas e as pessoas, na verdade, não pensam no resíduo, né? Criou-se o estigma de lixo e ninguém pensa no resíduo quando descarta. Eu quero me livrar disso que eu gerei e não quero ter responsabilidade sobre ele. Mas essa não é mais a história, principalmente para resíduos de uma unidade de saúde que geram um risco se eu fizer alguma coisa errada naquele processo, entendeu? Hoje a gente tem que pensar nos resíduos, então quando a gente vai construir uma nova área dentro do hospital, precisa ser pensado num abrigo adequado para o resíduo. Isso passa para a vigilância sanitária para aprovação, para verificar se aquele armazenamento está adequado, porque hoje se pensa nisso, que há 2000 para trás não acontecia, né? Então, tem outra coisa também que avançou, né, Daniela pode dizer isso também, em relação ao conceito de que tudo que sai de um hospital é um resíduo perigoso para a população. As pessoas têm medo disso, né? É verdade. Você está falando, eu estou aqui me colocando nesse lugar, né, Bia? Medo disso. Então, assim, por exemplo, se o hospital usa uma seringa plástica, não tem agulha, uma seringa que ela está aspirando alguma coisa que nem tem contato com o paciente, que nem é nada, aí ela joga no lixo comum. Pronto. Se alguém acha aquilo, tá errado. Pronto, tá errado. Pronto, aí já virou, já liga para vigilância, porque tem gente descartando o resíduo perigo. Então as pessoas têm medo porque não tem conhecimento, né? Então por isso que isso é uma coisa muito nova, os conceitos, né? Agora a gente entende isso com o avanço do conhecimento, a gente vai entendendo o que é risco, o que não é, e isso é nisso que a gente está trabalhando. Hoje você vê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que saiu em forma de lei em 2010, ela já fala numa logística reversa, né, onde quem produz vai buscar esse resíduo de volta, como a lâmpada, por exemplo, está previsto aí. O que eu queria te falar é o seguinte, quando ela falou, a Dani falou da lâmpada, e eu queria olhar para você e falar assim, Vânia, sabe o que me veio na cabeça? Quantas casas não tem essa lâmpada
ela é mercúrio, mas como é que é o nome dela? Lâmpada Fluorescente. E tira-se a lâmpada, joga-se no lixo e vai para o caminhão do lixeiro. Assim, eu imagino que se deva ser 99,9% das casas. E aí eu fico imaginando o lixeiro em contato com aquilo todo dia, porque isso deve ser uma coisa cotidiana. Então, é por isso que eu falei, é uma questão de educação. Educação. Isso é que é o principal. Se você educar, se tiver educação ambiental lá na escola já, a criança vai crescer. Diferente da nossa geração, que cresceu desconhecendo essas completamente. coisas. Nós não passamos por isso. Eu brincava de bolinha de mercúrio. Verdade. Quebrava o termômetro e ficava brincando no chão. Fiz isso. Quando ia no dentista fazer uma cara, ele te dava aquela bolinha. Assim, puxa, olha o desconhecimento. Eu fui com a bolinha embora pra casa brincando com aquela bolinha de mercúrio. Bom, deixa eu falar que nós estamos chegando aqui no nosso primeiro intervalo e eu queria dar um presente para vocês, pela gentileza de vocês. Quem vem aqui ganha presentinhos, tá? Vocês vão levar os devidos maridos do Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Vocês estão vendo umas imagens aí, que o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula é onde tem os famosos cortes de carnes do Barbacoa. Aqueles cortes selecionadíssimos de peixes, cordeiro, carne de vaca, filé mignon, bife de tira, mas é só no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, porque aquele é o Pinguim Grill. Então vocês são nossos convidados para jantar lá, tá aqui o vale para vocês irem lá. E aí, já que estão no Pinguim, vocês não, mas os maridos vão tomar meia dúzia de chopp. Pode dar para eles que está aqui dentro também direito a 6 chopp. Depois vocês vão no Doc Café, tomar um cafezinho com uma fatia de bolo. Nossa, e depois vocês sobem no Ice by Nice e vão tomar um Nice Sunday com 2 sabores, com todos aqueles bijuzinhos, aquelas coisas que dá direito lá do Ice by Nice. Então esse aqui é da Daniela, você passa por favor, Vânia, e obrigada. Esse aqui é da Vânia para vocês, são nossos convidados e desfrutar disso. E eu também queria aproveitar, já que está no Shopping Santa Úrsula, eu queria falar do Buda Spa. O Buda Spa é um espaço assim que eu frequento, é muito gostoso no Shopping Santa Úrsula, e principalmente desses dias, desses momentos de muita tensão, muita cobrança, essas coisas todas. E lá o Buda Spa é um verdadeiro spa urbano. Você vai lá no Shopping Santa Úrsula, entra lá no Buda Spa, você tem salas de ofurô, de massagens de shiatsu, de reflexoterapia, relaxamento corporal, pedras quentes, massagens relaxantes, vários tipos de trabalhos em benefício do seu corpo, do seu bem-estar, né? Inclusive programas diários, que é o Day Spa. Você vai lá, passa lá 5, 6 horas com alimentação, fazendo diversos tipos de tratamentos, faciais inclusive, e também programas para noivos, marido e mulher, enfim, é um lugar extremamente gostoso e agradável para você passar e conseguir um equilíbrio do seu corpo e da sua mente. Então, quando você puder, vá lá do Santa Úrsula e conheça o Buda Spa, tá bom? E agora eu quero falar também da Joalheria Lause. Olha, vocês estão vendo imagens aí de peças maravilhosas e exclusivíssimas que só na Joalheria Lause você encontra. Por quê? Porque a Joalheria Lause, em primeiro lugar, trabalha com produtos da mais alta categoria, do mais puro e fino material que existe no mercado. Seja ouro, seja prata, seja brilhante, diamante, todas as pedras que tem na Joalheria Lause. Também você vê aí carteiras, cintos, uma infinidade de modelos de aliança para quem vai casar, para quem quer trocar uma aliança, para quem quer uma comemoração. Olha, as coisas, os materiais, as peças da Joalheria Lause e os relógios, então, de várias marcas, inclusive com marca própria. São relógios muito lindos que você vai fazer sucesso em todo lugar. E eu queria lembrar que a Joalheria Lause confecciona o desenho da joia que você imaginar. Ou às vezes você vê numa revista, às vezes você vê um artista famoso,
com uma joia você fala assim, eu queria ter uma joia igual. Leva para a Joalheria Lausi, você está vendo aí, tem a indústria que a lapidação é de primeira linha. Você vai ter uma peça, além de material de primeira qualidade, com um desenho super exclusivo ou igual àquele que você sonha, tá bom? Joalheria Lausi, 3 lojas, uma em Ribeirão, outra em Campinas e outra em São Paulo, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Até já! Lausi, o nome que realiza seus desejos. Joias elaboradas com matérias-primas certificadas e aprovadas. Alianças, pulseiras, colares, relógios com design exclusivo. A Joalheria Lausi também confecciona a joia do seu sonho. Você vê, a Lausi produz. Você cria, a Lausi faz. Você sonha, a Lausi realiza. Lausi, a realidade do seu sonho. Joalheria Lausi, Ribeirão Shopping, Campinas e São Paulo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, hoje tratando de um assunto muito importante, né? Que todo mundo está preocupado com o meio ambiente, especialmente aqui com essas nossas duas craques convidadas falando de resíduos médicos hospitalares. Dani, o HC, em setembro passado, inaugurou, né? Uma área de 600 metros quadrados para armazenamento de resíduo, acondicionamento, e foi premiado pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente, né, com o prêmio Amigo do Meio Ambiente. E eu sei que virou xodó do meu amigo Dr. Marcos Felipe de Sá. Virou xodó dele esse tratamento, o superintendente do HC. Aliás, queria mandar um grande abraço ao Dr. Marcos Felipe, sempre ajuda a gente aqui orientando quando a gente precisa. Me conta um pouquinho desse espaço. Na verdade, a Central de Resíduos é uma área de 1.200 metros quadrados, uma área total. E o que a gente pensou, né? Todos os resíduos, quando eles são recolhidos pelo serviço de limpeza, eles são levados para essa central. Então, a gente centraliza o armazenamento externo dos resíduos. Essa área nova, ela tem de especial que a gente vai conseguir manejar e manipular de uma forma adequada os resíduos recicláveis que a gente gera. São aproximadamente 600 quilos de resíduos recicláveis por dia gerados no HC Campus e unidade de emergência. E, além disso, tem uma parte que me deixa assim também muito feliz, também é o meu xodó, essa área, que é uma área que nós construímos para a contenção da água da chuva. Então, tem o recolhimento da água da chuva e a gente utiliza essa água para a higienização dos contentores de resíduos. Precisam ser higienizados diariamente, né, tanto os contentores quanto as áreas de armazenamento de resíduos. Nessa área nova ainda, a gente tem o projeto de adquirir uma prensa e uma empilhadeira para otimizar o serviço do resíduo reciclável nesse espaço. Vânia, a pergunta que eu te faço é, e os outros hospitais? Porque eu estou vendo aqui que o HC, bom, o HC é modelo, é exemplo a vida inteira, né? A gente não cansa de falar isso, né? Mas, e os outros hospitais? Não, os outros hospitais também têm a preocupação, todos eles têm o plano de gerenciamento de resíduos, né? Porque é uma coisa que, por lei, é obrigatória até, de ter o plano de gerenciamento de resíduo. E a gente, enquanto vigilância sanitária, quando nós fazemos a inspeção nos hospitais, a gente olha, o gerenciamento de resíduo é um dos pontos que nós avaliamos. Então, eles têm... evidentemente, o HC tem uma vantagem
de ter uma área física, né, muito dentro grande. do campus, que permite que você destine 1.200 metros para resíduo. É óbvio também que a geração dele é muito maior, porque muito além maior. do hospital... Quanto gera? Você falou 600 quilos por dia? Só de resíduo reciclável. A geração média de resíduos de todos os grupos é de 6 toneladas por dia. Nós somos o maior gerador. Então é óbvio que é uma vantagem que a gente tem essa possibilidade e também o apoio para que a gente construa essa área, né? Porque mas... isso não é também assim fácil, né? Para a gente, poxa, dentro de uma unidade hospitalar é óbvio que o resíduo é importante, mas isso precisa ser uma visão também da administração, porque senão eles não mas é isso que eu ia falar, Vânia. Se não houver, houver apoio administrativo, nada. Não é só resíduo, é qualquer coisa. Porque se a administração não entender a importância, ela não investe. Você quer ver uma coisa? Eu vou te fazer uma pergunta em escala bem menor, porém o volume final acaba sendo maior. Um consultório médico, um consultório odontológico, não é? Uma farmácia. Quer dizer, deve ter um descarte ali fantástico e que meramente cumprem, talvez, porque você deve fiscalizar isso melhor e deve saber melhor do que nós, provavelmente cumpram o básico, o necessário, não é? Enquanto que a gente vê no HC a preocupação de ser muito maior do que o básico o negócio. Essa é a minha sensação. Não, os consultórios, na verdade, a geração não é grande, é pequena. Mas somando tantos consultórios? Não, sim, individualmente é uma geração pequena, todos eles têm a coleta, né? A gente cobra isso nas inspeções, verificar se a coleta, se está segregando adequadamente, se a coleta passa a coleta especial. Vocês recebem muitas denúncias? Recebemos muitas denúncias de pessoas que descartam, ou estabelecimentos, aí a gente não consegue identificar, na maioria das vezes, em terrenos baldios. Me dá o telefone de que o telespectador possa fazer uma denúncia caso perceba alguma coisa em consultório, de qualquer tipo de profissional, que a gente quer pôr aqui no vídeo, fazendo favor, Vânia. Um resíduo, de qualquer maneira, o telefone da Vigilância Sanitária é o 3977-9353-5452. Então, qualquer dúvida pode ligar para a gente, pode fazer a denúncia lá. A gente sempre aciona a coordenadoria de limpeza. A vigilância vai ao local e as pessoas acham que a vigilância vai lá para buscar o resíduo. Eu nem tenho competência para isso, para buscar resíduo, né? Eu não tenho veículo, o meu pessoal não tem EPI, e nem é a nossa função essa. Mas a vigilância vai e a gente aciona a coordenadoria de resíduos, porque a gente vai tentar identificar de alguma maneira naquele resíduo que está colocado ali, se a gente consegue identificar quem foi o gerador. De onde veio. Entendeu? E aí? Então, porque aí eu vou autuar o gerador. Claro. Ele está fazendo um descarte inadequado de um resíduo. Claro. Né? E muitas vezes isso coloca em risco a população. A gente já teve casos de ter medicamento, de ter agulha, de ter criança mexendo na coisa, e nós temos que ficar lá até o pessoal da coleta chegar, porque senão a população fica exposta, né? E as pessoas desconhecem. E às vezes, e ainda está no vencimento isso daqui, jogaram fora, ainda não venceu. Mas qual é a nossa preocupação? Quando você tem, por exemplo, um medicamento, você tem toda uma cadeia que tem que ser respeitada, desde a fabricação, e aí a gente vê a parte do transporte é fiscalizada, a parte da distribuidora, da forma de armazenamento, da temperatura que isso tem que estar exposto, então lá na farmácia, na drogaria. O descarte quando vence. Entendeu? Então as pessoas acham que às vezes porque aquilo ainda está válido, mas está jogado num terreno e você não sabe a que condições isso ficou. Para nós isso virou resíduo, né? Então assim, aquilo tem que ter um descarte adequado, aquilo de maneira alguma a gente pode permitir que alguém possa consumir aquilo. Eu queria perguntar para a Dani, porque a Vânia falou desse negócio de medicamento, distribuidores, etc.
O que vocês devem ter de medicamento dentro daquele HC deve ser uma loucura, né? Muito. E representante de laboratório trazendo as inovações, trazendo as novidades, etc. Aquilo deve ser uma loucura. Também tem um cuidado com isso, não é não? Também tem. Agora, em 2008, saiu a CVS 21, que ela é específica para o estado de São Paulo. Vamos falar o que é CVS? Centro de Vigilância Sanitária. Então, é só para o estado de São Paulo. Não, é porque o telespectador não sabe o que é CVS. A gente já está habituado, perdão. Tá. E ela normatiza exatamente, especificamente, como a gente deve agir com resíduo perigoso de medicamento. Então, RPM, eles dizem que é o resíduo perigoso de medicamento. Então, eles classificam quais os medicamentos que são considerados perigosos, que precisam de um tratamento adequado, e quais os que podem ser descartados de uma forma normal, como que a gente descarta na nossa casa. Então, a geração que nós temos no HC é muito grande, porque é um hospital terciário, né, de atendimento de alta complexidade. Então, tem muitos tratamentos de quimioterapia, todos os quimioterápicos são considerados resíduos perigosos de medicamentos, né? O que significa resíduo perigoso de medicamento? Um medicamento que precisa ter um tratamento adequado depois do descarte. E tudo aquilo que tiver, por exemplo, se caiu na roupa do paciente durante o procedimento, essa roupa precisa ser descartada também como se fosse aquele medicamento e tratada daquela forma. Tem um jeito também de descarte para isso. Isso, tem um jeito, tem um acondicionamento, é uma caixa laranja que é padronizada. É como se fosse uma caixa de pérfuro cortante, mas é uma caixa laranja com o símbolo do resíduo químico, e todo resíduo de medicamento precisa ser descartado ali, desde que seja um resíduo perigoso de medicamento, porque tem alguns que não são dentro do hospital. Ô Vânia, e é engraçado, você falou, o HC não é a questão somente, né, da área física, mas o volume que se trabalha lá dentro. Ela está falando de quimioterápicos, eu fico pensando, quantos atendimentos por dia faz, sei lá, o HC, Dani? De quimioterapia eu não sei te dizer. Não, mas geral. Que eu recolho de resíduo lá. São 2 caixas de 30 litros e uma caixa de 60 litros, aproximadamente, só na central de quimioterapia por dia. Todo dia? Todos os dias. Você vê fora a farmácia de quimioterapia. Então, a quantidade é muito grande. Nós subimos lá 2 vezes e esse recolhimento é feito por um servidor nosso, do resíduo químico e do rejeito radioativo nas unidades. Não é pelo serviço de higiene e limpeza. Dada a especificidade e o risco do recolhimento desse resíduo. E não são todos os hospitais, né, Vânia, que fazem tratamento químico, né? Não são todos. Não, que tem uma central de quimioterapia como exclusiva, né, que para atender isso não. Eventualmente o paciente faz em leito alguma coisa, mas não nesse volume, né. Existem locais específicos a gente tem clínicas que tratam pacientes de quimioterapia, claro, né, que acaba gerando um volume grande, mas é uma preocupação. E cada vez mais a gente tem que entender, conhecer, e a tecnologia, os estudos, as pesquisas têm mostrado isso, da importância da gente saber com que a gente está lidando, né? Que tipo de resíduo você está gerando e ambientalmente qual vai ser a forma de você fazer o descarte adequado para você não agredir o meio ambiente. Então, aquela coisa de antigamente que tudo era perigoso, a gente está cada vez mais avançando no conhecimento que nem tudo é perigoso, né? Nem tudo é perigoso. Porque antes, assim, saiu do hospital, nossa, é infectante. Isso. Era tudo, precisa incinerar tudo. Você sabe o que eu acho importante? Não é mais isso, né? Eu acho importante você falar isso como chefe da vigilância sanitária, porque muitas pessoas, e aliás, provavelmente a maioria das pessoas, tem o órgão fiscalizador como um órgão do mal, o órgão que quer barrar tudo, o órgão que... E na verdade, você falando, olha, não é tudo que é do mal, né? Então, também é importante a gente descaracterizar isso. É importante a gente deixar claro que é uma necessidade de gestão do sistema e desse processo todo, não é isso? É nossa responsabilidade. E a gente tem que estudar muito, né? O pessoal da vigilância sanitária tem que estar sempre estudando, sempre acompanhando o avanço tecnológico, o avanço científico, porque se a gente não souber, né? Se a gente não estudar e não acompanhar tudo isso, a gente não sabe também fiscalizar, né? Então é importante. E a população também é importante que ela vá sempre. E hoje eu acho que a comunicação é tão aberta, né? A internet está aí, a gente tem uma grande parte da população com esse acesso. Então essa informação, eu acho que agora ela está sendo mais disseminada e eu acho que culturalmente as pessoas vão começar a entender um pouco diferente a questão do resíduo. Ô Dani, quantas pessoas circulam no HC por dia? Se você quiser separar de
funcionários, equipes, etc. e pacientes. Você tem noção quantas pessoas circulam lá por dia? Olha, o Dr. Felipe sempre fala que é aproximadamente 12 mil pessoas por dia. E são 6 mil servidores, mas as 12 mil pessoas, né? Eu acho que não é 6 e 6, porque só atendimento ambulatorial a gente tem uma grande quantidade de pessoas por dia lá. Então, assim, essas pessoas também precisam, como a Vânia falou, entender como é que é esse processo do resíduo, entender que isso é cuidar do meio ambiente, que é o objetivo do gerenciamento ambiental e do HC com todo esse trabalho. Então a gente gerencia o resíduo para cuidar do meio ambiente, para descartar adequadamente o resíduo, para dar o tratamento adequado, para só tratar aquilo que precisa ser tratado, para reciclar o que é possível ser reciclado. Porque isso a gente cuida do aterro sanitário, a gente não usa mais matérias-primas, então a gente sempre está pensando nisso. O que a gente pode reutilizar aqui dentro do hospital, que é gerado aqui, que a gente pode reutilizar para alguma outra função, né? Sempre com esse objetivo. Agora, é exatamente isso. E a conscientização, ou ignorância ou conscientização, ignorância não no mau sentido, mas no sentido do desconhecimento, ela ocorre por parte do corpo do hospital ou por parte dos pacientes do hospital com relação ao processo todo, não do hospital ter o serviço, mas da necessidade de se ter adequadamente todos esses descartes, utilização e reutilização. Hoje, o que a gente consegue já dentro do hospital é muito diferente do que foi há alguns anos atrás, Edmo. O corpo, a equipe do hospital entende hoje a importância do descarte correto. Então, e as legislações, como elas estão ficando cada vez mais restritivas, por exemplo, hoje a gente tem mais um tipo de acondicionamento na unidade, que é a caixa laranja, por exemplo. Então, você tem uma lixeira para resíduo infectante, uma lixeira para resíduo comum, uma caixa de pérfuro cortante, uma lixeira para resíduo reciclável e uma caixa laranja. Então, o corpo técnico teve que se adequar também à legislação, e a gente aos poucos foi tentando orientar e treinar a equipe para que ela viesse junto com a gente e entendesse daquilo que a gente está falando. O paciente que vem de fora, a gente tem dificuldade de acesso, porque ele vem de várias regiões e são pacientes muito diferenciados. Eu sei que vem pessoas da região norte do país para ser tratados aqui. Polo, né? Isso, então assim, a gente está até com um projeto agora, desenvolvendo um projeto de educação ambiental para servidores e pacientes do hospital, que a gente consiga uma linguagem única para trabalhar com todos eles, entendeu? O grande problema é como fazê-lo. Como fazer isso, pois é, né? Mas depois nós vamos conversar. Mas aí a sua criatividade ajuda. E aí, mas é atingir essas pessoas, entendeu? Uma experiência que a gente teve lá para trás, né, enquanto vigilância sanitária, era ver assim, existia o grupo que que coordenava o gerenciamento do resíduo, mas uma dificuldade muito grande da equipe mesmo agregar isso dentro do seu valor e realmente fazer a segregação certa. Então foi isso, você viveu isso, foi uma dificuldade grande, porque culturalmente a gente não foi educado para isso. Então mudar conceito, mudar comportamento é uma coisa difícil e que leva tempo. E se a pessoa realmente não entender qual é a importância daquilo, ela não consegue assimilar, ela não muda. E como é que você vê então o cidadão hoje em dia nesse sentido? Você acha que ele já está mais engajado? Não o médico lá. Não, cidadão mesmo. Cidadão, como é que você vê isso? Eu enquanto cidadã. Não, mas você não serve de base. Não. Sou cidadã, sim. Não, pelo amor de Deus, você não. Sou, uai. Você eu vejo, você vê isso, por exemplo, no parque ali da Costabile Romano. O Jabra, o Luiz Roberto Curupira, né, que era antes. Lá, eles colocaram os contêineres, você vê que a população leva. Você vai em alguns supermercados, por exemplo, eu vou ao Pão de Açúcar, por exemplo, e lá tem os contêineres, e você vê as pessoas. Eu mesmo, eu pego o óleo da minha casa, que eu separo, né, e eu coloco nas garrafas, e eu levo lá, coloco lá para ser feita a destinação. Eu tenho um vidro, eu levo lá, entendeu? Então e você vê que uma grande maioria da população tem feito isso. E quando a criança aprende lá na escola, aí ela vai cobrar o pai e a mãe para fazer certo. Eu falei que isso é chave. Então, assim, eu falei na campanha da dengue que tinha que fazer com as crianças, não tinha que fazer com o pai.
tinha que fazer com a criançada nas escolas para chegar em casa e cobrar dos pais. É feito o trabalho, né? Então, assim, a criança, é por isso que eu falo, você está mudando hoje o conceito da criança. Desde pequeno ele está sendo educado já. Isso. E ele sendo educado, ele leva isso já para o adulto que não foi educado. Eu só vou chamar o intervalo, o último intervalo nosso. Eu só queria dizer que a Vânia citou aqui o Parque Luiz Roberto Jábali. Eu estou muito sentido com Ribeirão Preto, no sentido da manutenção da cidade. Tem nada a ver com o nosso programa de hoje, mas é que um carro de uma pessoa teve o vidro quebrado no estacionamento do Parque Luiz Roberto Jábali outro dia desse, estava caminhando lá. Quer dizer, o parque nem segurança tem. Quanto mais as nossas praças públicas, quanto mais as nossas ruas, quanto mais os locais. Eu nunca vi Ribeirão Preto tão abandonada na minha vida, no asfalto, na iluminação, em todos os lugares. Eu estou preocupado com Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente volta. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e eu vou te falar que gostoso ouvir isso dessas duas craques, como eu falei, né? Pra gente estar muito consciente, ficar consciente, atento, né, com esse importante trabalho que é feito e necessário, e a nossa participação de população é muito importante nisso. É isso que eu falo, dentro disso eu trouxe um jornal A Cidade aqui, né, em que aqui na página 3, está aqui nessa, pode deixar, não tem importância, aqui nessa partinha aqui de cima do meu dedo, ó, se puder fechar aqui, ó. A Câmara deve votar hoje o projeto do Executivo que altera o Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Setorial de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, aprovado em maio do ano passado. Define metas, objetivos, etc, 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 etc. Tá bom, obrigado. Vânia, o município se comporta, você é uma pessoa que trabalha para o município, né, para a sociedade de uma maneira geral, ele se comporta adequadamente no que diz. Eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Quando eu terminei o programa falando que está muito pobre Ribeirão Preto no quesito de manutenção, me preocupa muito a política envolvida dentro desse processo. Não estou acusando nenhum vereador, nenhum prefeito, nem prefeitos passados, absolutamente. Onde entra a política é meio lento, é meio moroso, tudo é complicado, é meio duro, né? Mas o comportamento do município, quer dizer, ele é gestor do negócio, né? E
ele também tem hospital, ele também tem pronto-socorros e que tem que seguir as normas da vigilância sanitária. Né? Tem. Essa população que frequenta lá é como a do HC? Essa população tem informação, ela está entrando na consciência. Como é que funciona isso, você acha? Assim, dentro da Secretaria da Saúde existe uma pessoa que é gerente de resíduos da Secretaria como um todo, que cuida das unidades de saúde, de todas as unidades de saúde. Então, assim como o hospital, nós também temos um gerente de resíduo que trabalha com essa questão dentro das unidades de segregação, de coleta, de educação mais voltada, eu diria, ao servidor para fazer a segregação adequada. Porque você é antagônica e a vilã da Secretaria de Saúde, né? Quer dizer, a Secretaria de Saúde vai lá fazer a gestão do hospital, do pronto-socorro, da UPA, da não sei o que lá. Mas eu também ao mesmo tempo tem que ir lá fazer Também a gente vê e participa disso. E tem que ir lá dar as broncas, né? Tem, a gente também participa disso. Então, assim, a Secretaria tem essa preocupação com o resíduo, né? Quando ela... acho que já há alguns anos que ela criou essa função do gerente de resíduo lá dentro para ser responsável pelo gerenciamento de todas as unidades. Ela então que faz treinamento, que coordena, que escreve isso, né? Por outro lado, a prefeitura como um todo, depois da lei da lei em 2010 lá dos resíduos sólidos, também foi criada, tem um grupo que sentou para escrever o gerenciamento, o plano municipal de resíduos sólidos, né, para fazer adequação à lei dentro dos prazos, e é isso que você está vendo aí. Então teve um grupo, eu não participei desse grupo, na verdade, a nossa diretora do departamento, né, Vigilância Sanitária está dentro do departamento de Vigilância em Saúde, a nossa diretora fez parte desse grupo aí, e então, como outros todos, isso está ligado à Secretaria da Administração e à Secretaria de Projetos da Prefeitura, né? Está sendo coordenado pelo Dr. Joaquim Rezende, e está sendo trabalhado tudo isso para o município. Então, o plano está sendo visto, está sendo descrito, isso passa pela Câmara, né? E dentro do serviço público tem todos os trâmites burocráticos que têm que ser seguidos e dos quais a gente não pode pular nenhuma etapa. Eu quero até perguntar isso para a Dani, mas antes eu queria falar para você um pouco do Shopping Santa Úrsula. O Shopping Santa Úrsula, que para mim é o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto e que tem aquele estacionamento coberto, gostoso, com manobrista e lojas muito gostosas, lojas americanas, o Cinépolis, falamos da Ice by Nice, o Mousse Cake, a Companhia Atlética, Riachuelo, Fast Shop. E é um shopping muito completo, recebendo aí a Schulder, que é uma mega loja de feminilidade, versatilidade, a Vinegar and Oil. Olha, gente, se você gosta de cozinhar, gosta de comer bem, vá lá ver esses vinagres, azeites, é espetacular. Por isso que eu sempre digo, Shopping Santa Úrsula, o shopping mais charmoso de Ribeirão, o shopping que eu gosto, que eu frequento, sempre com novidades pra gente. E também quero falar da Unimed, que é o maior plano de assistência médica do Brasil, maior plano de assistência médica aqui em Ribeirão Preto. Se você não tem Unimed, olha só, tem mais de 850 médicos cooperados, os melhores médicos da região. Maior número de hospitais, maior número de laboratórios para você que tem a opção de fazer os seus exames, você que tem Unimed. E a Unimed, né, Ribeirão Preto, que está com um novo hospital em construção ali na zona sul de Ribeirão Preto, saída para Bonfim Paulista, no ponto nobilíssimo, um ponto muito nobre da cidade, deverá estar pronto no final do ano que vem e eu tenho certeza que vai atender às exigências da vigilância sanitária e vai ter os mais modernos serviços e tecnologia que você possa imaginar. Então, fique atento aí, você que já curte Unimed, você que tem Unimed, parabéns, você que não tem, fique de olho. Ô Dani, eu queria te perguntar, para ter esse multidisciplinar de gente trabalhando em cima desse trabalho, deve ter um orçamento extremamente significativo. Da onde vem esse orçamento para o hospital? Como é que é feito isso? Olha, o que a gente, lá dentro do nosso setor,
Eu não sei de onde vem o orçamento para o serviço. Nós temos de profissional lá, porque eu falei para você de alguns. Hoje a nossa realidade nós temos uma física, uma engenheira química e um farmacêutico não exclusivos do serviço. Engenheira química é aquela, né? Isso. É aquela. Não exclusivos do serviço, mas que fazem a parte deles dentro do gerenciamento dos resíduos específicos. Temos uma enfermeira que é exclusiva do serviço, eu, bióloga, e o pessoal operacional. É uma equipe que é muito engajada, uma equipe que conhece o serviço e que quer que o serviço ande, por isso que o serviço anda. Agora, quando a gente recicla, quando a gente faz a triagem do resíduo reciclável, esses resíduos eles são encaminhados para venda. E aí essa verba, ela é depositada numa conta específica e existe uma autorização da administração do hospital para que ela seja revertida para ações de meio ambiente ou ações de adequação do gerenciamento do resíduo. Então, contentores para resíduos, lixeiras, containers que transportam os resíduos, porque depois que eles saem do armazenamento intermediário, eles não são mais manipulados, os sacos, o que a gente minimiza os riscos associados a esse manejo. Uma parte da central de resíduos foi construída com a verba da venda desses resíduos. Então, assim, a gente conseguiu, por um bom tempo, ser autossustentável dentro do gerenciamento ambiental. Essa verba da triagem do resíduo era revertida para as próprias ações de meio ambiente da central de resíduos mesmo. Veja a importância aí de a gente fazer a segregação correta do resíduo, né? Porque se você segregar corretamente esse resíduo que pode ser reciclado, às vezes ele não vai para uma recicladora bem organizada e que, na verdade, o hospital teria que ter como receptor do resíduo reciclável dele empresas formalmente legalizadas para isso e que tenha área, estrutura para estar lidando com esse resíduo. Porque, às vezes, você vê aquele catador, né? E ele não tem noção do que ele pega, né? Então, a importância de você fazer uma segregação adequada lá é não expor ao risco aquela pessoa lá na ponta que vai lidar com isso daí na hora da reciclagem. Lá no HC a gente pede as licenças de operação para todas as empresas, que existe um processo licitatório para que elas comprem o resíduo do hospital. Então a gente faz todo o processo dentro das burocracias, às vezes é um tempo maior do que a gente imagina, mas dentro dos processos de um serviço público normal. E o mais importante disso é que quando a gente retira do resíduo comum, do infectante, principalmente do comum, né, que é onde o pessoal descarta o reciclável, 600 quilos de resíduo reciclável por dia, ele não está indo para o aterro sanitário. Então a gente cuida da vida útil do aterro. Você pode dizer, nós podemos dizer que nós temos 100% dos resíduos do HC, ou quase 100%, devidamente recolhidos diariamente? Sim. Podemos dizer isso? Resíduos, sim. Que coisa boa, né? Porque a segregação, isso que a Vânia está falando, como é que vocês fazem não só você está dizendo da forma de colher e como fazer a segregação disso, que é muito importante isso, né? Não, a segregação tem que ser feita no momento que ele é gerado. No momento em que ele é gerado. Por isso é que é importante a educação e o comprometimento de toda a equipe. Isso. Que é aquilo que eu falei lá no começo. Porque se ele descarta errado, ninguém vai lá e tira daquele saco e põe naquele outro container. Isso, exatamente. Entendeu? Por isso que o gerador precisa estar muito bem orientado. Por exemplo, o gerador, quando eu vou descartar uma seringa com agulha, ela só tem um local para ir, é a caixa de pérfuro cortante. E aí, quando ela está na caixa de pérfuro cortante, ela vai seguir um trajeto dentro do hospital e eu vou encaminhar para um tratamento específico. Se essa agulha com pérfuro cortante estiver em qualquer outro lugar, é risco. Está descartada de forma inadequada e o gerador é responsável por isso. Por isso que a Vânia falou, olha, quando tem um descarte inadequado, eu procuro ver de onde entendeu? Para que a gente identifique o gerador e reoriente e treine novamente. Né? Assim como ela vai fazer uma notificação, mas se isso acontece no hospital, por exemplo, se a gente vê muito resíduo reciclável descartado numa lixeira para resíduo infectante, quando a gente faz as visitas de monitoramento nas áreas, a gente reorienta aquela área, olha, esse resíduo ele não precisa estar aqui, ele pode estar aqui, aí ele vai ser encaminhado para reciclagem. O único resíduo que é manipulado depois é o reciclado, né? Reciclável, que a gente descarta ele numa lixeira específica, num saco transparente, e aí ele vai até a central para ser feita a triagem pelos servidores. Todos os outros, após o descarte, eles não são mais manipulados. Por isso a importância do descarte correto. Ô Vânia, onde entra a população nisso?
dentro do serviço de saúde, a população não tem acesso às áreas de risco. Mas eu quero dizer o seguinte, porque nós estamos falando dos gestores desses resíduos, seja uma enfermeira, seja um biólogo, seja quem quer, qualquer lugar. Eu estou pensando na área da vigilância sanitária, que vai na área dos consultórios, enfim, de todos os lugares. Onde a população pode contribuir, onde entra a responsabilidade da população da sua visão, na sua ótica? Bom, eu vejo a população... a responsabilidade dela é em procurar saber identificar aquilo que ela vê, né? E se não souber identificar, porque a população sempre acolhe isso com muito medo. É isso que eu falei, culturalmente... Quando não é errado, né? Que é o que você falou. Exatamente. Culturalmente, a gente desconhecia tudo isso, né? Então, a população, eu acho que uma grande parte da população ainda não conhece tudo, não da maneira como nós conhecemos, principalmente a questão do serviço de saúde, eu estou dizendo, né? Quem não está engajado no meio não conhece tanto os riscos quanto a gente que está envolvido nisso. Então, a população, se ela tiver dúvida, ela pode ligar para a gente, pode perguntar, né? A gente está aberto para isso e eu acho que a população vai ter que ser educada também, né? Claro. Para poder entender o processo todo e para reconhecer aquilo que é risco, o que não é risco, né? Para a gente cuidar do meio ambiente, porque a gente está cuidando do quê? Do futuro, né? Do planeta, vamos assim dizer. Claro. Isso daqui é o futuro, porque responsabilidade se a gente nossa. Continuar fazendo o que nós sempre fizemos lá atrás, a gente vai ter um futuro muito ruim. Por isso que né? se fala em aquecimento global, se fala em tudo. A gente, para tentar facilitar para o gerador o descarte, nós estabelecemos cores no hospital. Porque o sanito para resíduo infectante, ele é branco, é estabelecido por lei. O que a gente fez no hospital? Nós colocamos a lixeira branca, o saco branco, o contentor branco, o container branco até o final. Porque facilita para todas as pessoas, elas identificam que aquele resíduo é um resíduo infectante. O resíduo comum, nós estabelecemos a cor preta, então a lixeira é preta, o sanito é preto, o container é preto, do início do processo da geração até o final, entendeu? E tem que ter identificação, Isso, né, Daniela? Também no container, no carro de transporte, nas tudo áreas. Tem que estar identificado. Aonde tem o abrigo temporário do resíduo, que ele fica ali para depois ir lá para a área final dela. Tudo isso tem que ter identificação para facilitar o conhecimento. Mas são símbolos, né? É o símbolo do resíduo infectante, é o símbolo do resíduo químico. Né? Então, tudo isso é uma identificação que facilita a visão, né? Claro. Na maioria das vezes, quer dizer, na maioria das vezes não, a população só tem acesso ao resíduo comum, né? Ele só gera o resíduo comum, né? Dentro do local. Então isso é uma coisa que é menos ruim para os estabelecimentos, porque quem tem acesso aos outros resíduos é a equipe de trabalho. Claro. É ela que vai segregar. Olha, desculpa, pode falar. Não, Angeli, quando em alguma unidade, por exemplo, uma área de isolamento, que o paciente ele pode descartar, ele está isolado numa unidade e ele precisa descartar o resíduo que ele gera ali, a gente só vai colocar uma lixeira para que ele não tenha dúvida no descarte, porque a gente não tem como orientar. Então, por exemplo, numa área de isolamento, a lixeira é branca. Todo o resíduo que ele gera vai naquela lixeira, não tem duas alternativas. Olha, nós chegamos ao final do programa, é 1 hora de programa, você vê que passa rápido, porque o assunto é empolgante. O assunto é gostoso e a gente aqui procura cumprir a nossa obrigação e função, que é informar você, telespectador, com as pessoas que são as mais abalizadas para dar informação a você. Então, por isso, Dani, muito obrigado. Obrigada a você. Viu? Parabéns pelo trabalho lá de vocês, viu? E que vocês possam aí estar sempre crescendo, sempre desenvolvendo e com o apoio do Dr. Marcos Felipe, eu acho que vocês vão longe lá. Muito obrigado e um beijo para a Luciana, né? Obrigada. Tá? Vânia, muito obrigado. Bem, olha, a vigilância, estamos aqui de portas abertas, que você precisar, que a gente puder contribuir com a vigilância sanitária, com você. Olha, tenha o nosso espaço aqui aberto para você. Muito obrigada. É importante a gente ter parceiros também para divulgar, né? Claro, o que você precisar. Agora a gente já está trocando e-mails, eu vou pegar o da Dani e aí sempre que necessário manda para a gente que a gente divulga. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho. Boa noite a todos.